Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Peçamos nesse momento, que Deus abra os nossos ouvidos para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a sua palavra. Abra a nossa boca para anunciar as suas maravilhas. Que Ele abra os nossos ouvidos, a nossa boca, e que Ele abra também os nossos olhos para contemplar a sua criação. Neste dia de sábado, dia também em que que a igreja faz memória de Nossa Senhora. Peçamos a Maria que ela nos ajude a ser discípulo, a ser discípula do seu Filho Jesus Cristo. Queremos, nesse dia de hoje, mais uma vez, nessa atitude de gratidão, de gratidão, porque Deus fez maravilha e continua fazendo, Ele fez, Ele faz e Ele vai sempre fazer maravilhas em nossa vida. Queremos agora, nesse momento, silenciar o nosso coração, nos conectando com o nosso Deus e vamos aproveitar esse momento de conexão, de união com o nosso Criador para entregar nas suas mãos as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos trazer presente a Rosana Nascimento, o Jorge Silva e a Milena Coelho. Queremos rezar também pelo seu Sebastião Brito de Santana, pelo Railton Vieira, pela Chacha Emília Lins do Nascimento. Queremos nesse momento rezar e entrar em comunhão com a Ana Rita e com todos os seus familiares. Rezando também pelo Gilberto de Jesus Barbosa. Queremos trazer presente nesse dia de hoje a Joana Dark, a Júlia dos Santos, o Deuripe Souza, a Helena Dália, o seu Acácio Ramos, a Lucivânia Martins, o tratamento também do Alex Mota, Gil e toda a sua família. Queremos entregar nas mãos do Senhor. Pela família de Tereza Bezerra, pela recuperação da Eduarda Nery Benevides, pela saúde, pela cura de Leiliane Oliveira, pela cura do João Batista Barbosa de Souza, pelo seu Damião Ângelo, pela Keila Jubiele Alves Marinho, pelo Natanael e todos os seus familiares. E nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu quero nesse momento pedir a oração de vocês, a comunhão de vocês, porque tem um bebê que acabou de nascer, que já foi entubado, mas que graças a Deus agora já saiu da intubação e está na UTI, mas ainda precisa muito, muito, muito das nossas orações. Ele se chama Pedro Dantas Amorim. Então vamos repetir aí no nosso íntimo, nesse momento em que nós estamos conectados com Deus, nós vamos repetir e entregar o Pedro Dantas de Amorim. Pedro Dantas de Amorim. Vamos entregar nas mãos de Deus para que o Pedro se recupere, tudo conforme a vontade de Deus. Queremos também entregar nas mãos do Senhor todas as vítimas da pandemia e todas as vítimas das enchentes, trazendo presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos pegar mais uma vez a Bíblia e vamos continuar no Evangelho de Marcos, capítulo 2, hoje do versículo 13 ao 17. Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam.
Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queria iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Você que participa da igreja, você que tem um cargo na igreja, você que participa fielmente de todas as missas, de todas as celebrações, reza o texto todo dia, você se considera justo, justa ou pecador ou pecadora? Vejam bem que os doutores da lei e os fariseus, eles se consideravam justos e não pecadores. Por isso eles vão questionar Jesus. Por isso eles vão questionar Jesus. E é interessante que aonde Jesus está, tem sempre fariseu e cobradores de impostos. Eles perseguem Jesus. O evangelho começa dizendo que Jesus saiu de novo, porque nós já vimos nos outros evangelhos desses dias aí, que todo dia, nos evangelhos de ontem, assim por diante, Jesus está sempre no caminho. Jesus está sempre a caminhar, Jesus está sempre em movimento. Ele cura, ele chama, ele se aproxima, né? Ele ajuda, ele ensina. Hoje Jesus vai chamar, e vai chamar uma pessoa que não tinha uma boa fama, né? O cobrador de imposto era visto como pessoas impuras, né? Era visto como pessoas de má fama, pecadores públicos. Portanto, não tinham direito à salvação e não tinham direito sequer de se aproximar de Deus. E Jesus vai se aproximar desse homem e vai chamar. Olha só o que disse Jesus: siga-me. E o evangelho diz que Levi se levantou, e aqui mais uma vez o verbo levantar aparece. Nós já vimos que a sogra de Pedro se levantou, né? Nós vimos no evangelho desses dias. A gente viu ontem, né, que o rapaz que entrou na cama, que entrou, né, pelo telhado, levado pela comunidade numa cama, também se levantou. E aqui nesse chamado, Levi, a primeira atitude de Levi é se levantar. A segunda é seguir. Ele se levantou e seguiu Jesus. E por isso Jesus, o evangelho mais tarde, Jesus vai comer na casa de Levi. Jesus vai comer, Jesus vai se aproximar de Levi. E ali muitos cobradores de impostos e muitos pecadores se sentiram à vontade e foram ao encontro, foram para a casa do Levi ao encontro de Jesus. E quando os cobradores de impostos, que são covardes, e também os fariseus, que não têm nem coragem de se aproximar de Jesus para fazer a pergunta que eles queriam, aquilo que eles queriam saber, eles vão se aproximar dos discípulos e vão perguntar por que Jesus come e bebe com cobradores de impostos e com pecadores. Porém, é Jesus quem responde, porque Jesus escuta, Jesus está atento a tudo. Por isso ele vai dizer, as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes, né? Então, os pecadores e os cobradores de impostos, no caso aqui, Jesus está dizendo que eles precisam de Jesus, porque os outros já se consideravam justos, então não precisa mais, né? Se consideravam santos. E aí, mais uma vez, eu volto com a pergunta, você que participa de comunidade, que está todos os dias na igreja, que participa de... Vocês se consideram justos, santos ou pecadores e pecadoras? Essa é uma pergunta que você, meu irmão e minha irmã, pode rezar nesse momento, né? Porque às vezes a gente, só pelo fato da gente estar na igreja participando, a gente não aceita que os pecadores,
né? Que as pecadoras, que as pessoas que têm má fama se aproximem da igreja, se aproximem de Jesus, se aproximem de nós. E aí Jesus vem dizer assim: eu vim para esse público, né? Eu não vim para os santos, para os justos, porque esses não precisam mais, mas eu vim para os pecadores, né? Para as pecadoras. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça, né, do acolhimento, de acolher as pessoas, de se aproximar das pessoas, que às vezes a gente fica tão longe, tão distante. Então, que Ele nos conceda essa graça, a graça da aproximação, né? Sobretudo das pessoas que estão distantes, que estão excluídas. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.